Muito bem, vamos à palavra de Deus. Eu quero meditar com você hoje em Números, capítulo 13 e 14. Nós vamos, assim, caminhar nesses dois, juntos. Números, capítulo 13 e 14, mas eu quero começar pelo capítulo 14, versículos 21. Qual é o cenário aqui? O povo de Deus tinha saído do Egito e agora atravessa o Mar Vermelho. Você conhece as 10 pragas, a libertação de Deus, não é? Você sabe que Faraó, ele tem uma tipificação, uma analogia com o diabo. Está aí? Faraó, diabo. Moisés tem uma representação como se fosse o Senhor Jesus, porque de fato Moisés foi usado por Deus para libertar o povo de Deus do Egito, amém? O Egito significa o mundo, a vida que nós viemos. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz. Então todos nós, antes de conhecermos a Jesus, nós já pertencemos a um outro reino, aliás não é reino, a um império, o império das trevas. Quantos estão entendendo? Se você ainda não teve uma experiência com Jesus, você precisa conhecer o reino da luz, o reino desse amor. Mas se você já teve alguma experiência com Jesus, mesmo que você esteja começando a sua caminhada, você pode ter certeza que a sua vida velha era uma vida como no Egito, era uma vida mundana, era uma vida sem Deus, era uma vida afastada do Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele nos resgatou, assim como Moisés tirou o povo do Egito, o Senhor Jesus nos resgatou desse império das trevas, desse Egito espiritual, e nos levou para o reino da sua luz, amém? Louvado seja Deus por isso. E assim o povo de Deus estava sendo tirado do Egito para caminhar rumo à terra prometida. E o Mar Vermelho estava no caminho. E esse Mar Vermelho agora é atravessado. Deus abre o Mar Vermelho. O Mar Vermelho tem uma tipificação com o sangue de Jesus, o sangue vermelho de Jesus. A partir do momento onde você crê, você recebe a verdade do Senhor Jesus na sua vida, você declara a salvação em Cristo Jesus, crê com o seu coração. A Bíblia diz que o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz agora, Ele está lavando a sua vida, lavando o seu pecado, lavando o seu passado. Ele está transformando a sua vida a partir de agora, amém? E aquele povo sai do Egito, agora eles passam pelo Mar Vermelho e eles estão rumo à terra prometida. Esse é o contexto. Versículo 21. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito, é o Senhor dizendo, e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas, diga comigo, como meu servo Caleb tem outro espírito, como meu servo Caleb tem outro espírito, diga comigo, outro espírito. Aí todas as letras estão maiúsculas, não é? Não, aí está minúscula, ali que está maiúscula, olha que engraçado. Mas aí está o espírito com maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, porque não está falando do Espírito de Deus, está falando de um espírito interior, de algo que tinha dentro da vida de Caleb. Veja só, a Bíblia diz assim, Deus disse assim, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, diga comigo, outro espírito. Você precisa guardar isso, porque é o cerne da mensagem. E me segue com integridade, algumas versões diz assim, me segue perseverantemente ou fielmente até o fim. Eu o farei entrar na terra prometida, na terra que foi observar e os seus descendentes também herdarão a terra. Amém? Louvado seja Deus. Preste atenção. Eu estava falando então sobre o contexto dessa palavra. O povo saiu do Egito, atravessa o Mar Vermelho e está entrando na terra prometida. Mas agora eles estão enfrentando um deserto por várias razões. Por quê? Principalmente porque eles não tiveram fé na terra prometida, fé no que Deus ia fazer, fé no que Deus já tinha falado.
Meus irmãos, Deus já tinha falado com eles. Deus tinha falado, olha, essa terra prometida é de vocês. E o que é a terra prometida? Muitos cristãos erradamente, convictamente erradamente, acreditam que a terra prometida, ela é lá no céu. Ela só é lá no céu, ela é só quando a gente morrer. Mas você vê que biblicamente, que a terra prometida, ela não é quando nós morrermos apenas. Ela começa, a terra prometida, ela começa quando eu e você nascemos de novo. A vida eterna com Jesus não é lá quando morrermos, mas é hoje quando estamos vivendo, se tivermos o Senhor Jesus na nossa vida, amém? Então preste atenção para você entender isso. A vida vitoriosa, o que é a terra prometida? Terra prometida, meu irmão, é a vida vitoriosa que Deus nos promete. Mas tem cristãos que saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho, são lavados pelo sangue de Jesus, creem em Jesus, mas não vivem a promessa. Tem cristãos que são lavados pelo sangue de Jesus, têm a experiência da salvação, mas não vivem a experiência de uma vida vitoriosa com Jesus. E isso em nós, líderes, pastores, gera uma certa crise, porque de fato, a terra prometida é uma promessa de Deus para mim e para você, para todos nós que somos filhos do Senhor, amém? Deus tinha prometido para todos, Ele tinha falado, todos os meus filhos, olhem aqui, escutem. Pois não, Senhor, vocês vão ser salvos do Egito, amém, Senhor, obrigado. Vocês vão passar pelo sangue do meu cordeiro, amém. E vocês vão experimentar uma vida vitoriosa em Jesus. Sabe, é uma promessa de Deus para todos, mas a Bíblia disse, e o próprio Deus disse, porque eles desprezaram as minhas promessas, porque eles desprezaram o meu poder, porque eles continuaram com o Egito dentro deles, apesar de eu ter prometido, eles não confiaram no tamanho do Deus que eles estão servindo, eles não confiaram no tamanho das coisas que eu posso fazer, esses não entrarão, e toda aquela geração não pôde entrar na terra prometida, mas Caleb tinha o quê? O que Caleb tinha? O que Caleb tinha, meu irmão? Caleb tinha o quê? Outro espírito, mas esse outro espírito garantiu para Josué, para Caleb, a experiência, a vida vitoriosa com Jesus. E o que é esse outro espírito? É sobre ele que eu vou falar hoje. E o que é esse outro espírito? Meu irmão, esse outro espírito é o espírito de uma vida vitoriosa. É algo que tem no interior de crentes que decidem viver a vida de Deus. É algo que tem no interior somente de cristãos verdadeiros, mas que decidem viver o que Deus tem para ele. Sabe, essa vida vitoriosa, ela só é alcançada por aqueles que têm esse outro espírito. Aqueles que não têm esse espírito de incredulidade, esse espírito que não despreza o Deus da salvação, mas despreza o Deus Senhor. Esse espírito que não despreza o Deus que tirou do Egito, não despreza o milagre que atravessou o Mar Vermelho, mas às vezes despreza as promessas da obediência à palavra de Deus. Sabe, é isso que Deus está falando. Olha, Deus não estava falando da salvação. Eu creio que nós vamos entrar lá na eternidade, e lá no céu, nós vamos encontrar esses 10 espias, e alguns de nós vamos até perguntar para eles, por que vocês vacilaram? Eles vão estar lá, eles eram filhos de Deus, eles eram povo de Deus, mas eles eram um povo de Deus que agiu erradamente e não experimentou a vida vitoriosa que Deus tinha. Porém, Caleb tinha outro espírito, e você conhece a história. Caleb entrou na terra prometida, conquistou a sua montanha. Caleb estava lá, Caleb viu seus filhos prosperarem, Caleb viu seu povo viver naquela terra que emana leite e mel. Caleb viu as vitórias das batalhas. Caleb experimentou o que Deus tinha, não só para ele, mas para todos os filhos. Então veja bem, eu quero falar um pouco hoje sobre essa vida vitoriosa, esse espírito da vida vitoriosa. Tem uma versão que fala assim: meu servo Caleb, visto que ele teve uma outra atitude interior de fé, é esse espírito, diferente dos demais, ele permaneceu fiel a mim, e fiel às minhas promessas, e por isso, eu o farei entrar na terra da qual ele reconheceu lá atrás, e os seus descendentes tomarão posse dessa terra, amém?
Então, meu irmão, quando você tem esse outro espírito, você não vai viver uma vida espiritual, uma vida com Jesus um pouco, vamos dizer, eu vou usar uma palavra forte, mas medíocre. Você não vai viver uma vida com Jesus limitadíssima. Você não vai viver uma vida com Jesus que não experimenta o sobrenatural, que não experimenta aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode dar, que não experimenta a presença doce do Espírito Santo, que não experimenta as bênçãos transferíveis para os filhos, que não experimenta a prosperidade bíblica, que não experimenta a cura divina, que não experimenta essas coisas todas que Deus tem para nós. Sabe, Deus, Ele quer que você tenha esse outro espírito, esse espírito de fé ativado, esse espírito da vida vitoriosa com Jesus, porque é nesse espírito que nós vamos experimentar as vitórias que Jesus tem para nós, amém? Então vamos lá, primeiro, eu quero falar um pouco sobre esse espírito da vida vitoriosa, preste atenção. O espírito da vida vitoriosa, primeiro, ele nos liberta, diga comigo, ele nos liberta da mentalidade de escravidão. Meu irmão, aqueles 10 espias, eles tinham uma mentalidade de escravidão, mesmo agora não sendo mais escravos. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído da mente e do coração deles. Eles tinham sido libertos de muita coisa para viver coisas muito superiores, mas eles ainda continuavam presos às inferiores. Esse povo, meu irmão, os 10 espias e o povo que eles acabaram convencendo, né? Porque eles convenceram muita gente. Mas esse povo, mesmo saindo do Egito, interiormente, eles eram escravos na sua mente. Então como assim, pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você que esse outro espírito liberta a gente da mentalidade do Egito. Por exemplo, algumas características rapidamente. Primeira coisa, veja o versículo 31 de Números 13, um pouco antes, versículo 31 de Números 13, 31 a 33, diz assim, olha o que eles falavam. Olha, mas os homens que tinham ido com eles disseram o seguinte, olha o que eles falavam, não podemos atacar aquele povo, porque aquele povo é forte, é mais forte do que nós, aquele povo é mais forte do que nós. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem nós éramos tão pequenininho, nós éramos como gafanhotos, olha só. Veja, esse é o versículo 33, eu pulei, mas ele fala isso, olha, a gente era um gafanhoto, meu irmão, esse espírito de inferioridade não tem a ver com o espírito de uma vida vitoriosa. O espírito de uma vida vitoriosa, ele não tem altivez, mas ele não tem inferioridade, ele tem a medida de Cristo, amém? Ele tem a medida exata, ele não fica se inferiorizando, eu sou um gafanhotozinho, é aquele cara que foi assistir um show, e no meio do show veio um mega milionário. O cara foi assistir um show, e no meio do show veio um mega milionário, era um teatro, veio um mega milionário, e ele era dono de uma empresa de cruzeiros, uma empresa grande de cruzeiros, e aquele milionário, ele sorteou um cruzeiro, e dos melhores, e ele virou e falou assim, eu vou dar um cruzeiro aqui nessa noite, e ele disse assim, é você. Aí o cara disse assim, era ele, mas ele... Aí o outro lá atrás, aí ele, não é você, é você. Aí ele apontou de novo, aí esse mesmo cara disse. Aí o outro lá atrás, aí ele, não é você. Aí ele falou, é você aí, ó, de camisa vermelha. Aí ele foi e olhou a camisa dele e falou assim. Aí ele falou assim, mas agora não é você mais não, é você de preto. Sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é assim, meu irmão, nós somos alvo da graça de Deus, do favor de Deus, nós estamos num certo aspecto, na possibilidade de termos a altura de Cristo, por causa do que Ele fez em nós, não é por causa de nós, mas quantos de nós, às vezes nos achamos assim, um gafanhotozinho, pequenininho, isso é um espírito de escravidão, que não está fora de nós, sabe, cuide do seu interior, se você tem dificuldades com o espírito de inferioridade, trabalhe isso no seu coração, busque a identidade do Senhor na sua vida, sabe, às vezes nós achamos, por exemplo, coisas práticas, que Deus só usa o outro, que o outro pode, eu não posso, isso não vem de Deus. Deus só faz na vida do outro. Tem pessoas até que na oração, ele acredita demais que a oração do outro pode muito em seus efeitos, mas a sua oração não pode nada. Então ele só fala assim, ora por mim. Não tem problema você pedir oração para outras pessoas, mas tem gente que pede oração para o outro porque não acredita na sua.
se ele orar vai acontecer, mas a minha oração, porque esse espírito de inferioridade. Outra coisa, veja como que no versículo 14, no Números 14, versículo 1, ele diz assim, naquela noite, aqueles 10 espias começaram a falar, eles contaminaram o povo, e olha só o que aconteceu, naquela noite, eles começaram a chorar em alta voz. Meu irmão, eles tinham perdido uma batalha, sim ou não? Tinham perdido? Não, pelo contrário, eles tinham acabado de ser libertos do Egito, 400 anos lá naquela desgraça, foram libertos, agora eles passam o mar vermelho, eles viram as 10 pragas, eles viram Deus agindo, agora eles passam o mar vermelho, Deus está cuidando deles no deserto, está acontecendo milagre, 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 Deus fala que mais de 10 vezes eles negaram isso, mas veja, no versículo 1 é incrível, o versículo 1 fala que aqueles 10 espias, juntamente com quem eles contaminaram, começaram a chorar. Meu irmão, uma segunda característica de pessoas que precisam ser livres da escravidão, é que elas choram à toa. Sabe, é normal, um bebezinho como Davi, 2 meses, quando ele está com fome, eu queria que ele falasse assim, papai, estou com fome, chama a mamãe. Eu queria, mas ele não fala. Está certo? Ele não fala. O que ele faz? E começa a chorar. E o médico pediatra, o primeiro pediatra que teve contato com ele, me explicou. Ele falou assim, você é pai de primeira viagem? Eu falei, sou. Ele, o médico, porque ele teve que me explicar tudo. E aí ele falou, chorou a primeira coisa, fome. Se não for fome, fralda suja. Se não for fralda suja, frio. Aí ele foi falando, nunca desespere. Por quê? Porque o choro é a forma do bebê comunicar. Amém? Só que tem cristãos que tem 2 anos, 3 anos, 5 anos de cristão, mas continua aqueles cristãos adultos que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, e continua o quê? Aqueles 10 espias eram líderes, mas eles... Sabe qual é o problema? O problema não é um bebê que não sabe falar e chora para comunicar. O problema é alguém que sabe falar, mas quer ganhar as coisas chorando. E quando nós temos a mentalidade de escravos, mesmo a gente tendo Jesus, a gente fica chorando à toa. É o famoso mimimi, eu não queria usar isso, mas é o mimimi. Sabe, cuidado meu irmão, cuidado, veja se o seu choro é legítimo. Eles não tinham motivos para chorar, eles tinham que se alegrar. Enquanto o espírito de Caleb estava alegrando, enquanto o espírito da vida vitoriosa estava se alegrando pelo que Deus ia fazer e pelo que Deus fez. Eles estavam tristes pelo que Deus não ia fazer, entendeu? Pelo que não ia acontecer. Eles estavam tristes. Então eles choravam. Meu irmão, tem gente que chora com medo do que não vai acontecer, mas tem gente se alegrando com a convicção do que vai acontecer. Qual lado que você está? Cuide do seu coração. Outra coisa, Números 31, no 33, eles começam a amaldiçoar aquela terra. Sabe, eles veem os problemas como grande. Essa terra tem gigantes. Veja no 32, essa terra tem gigantes. Eles vão nos engolir. Ai meu Deus, eles estão nos engolindo. Sabe, eles eram dominados pelo problema. Quem é dominado pelas circunstâncias negativas, dominado pelo medo, dominado pelos problemas, tem que revisar a sua liberdade em Cristo Jesus. Cristo não te salvou para você ser dominado pelos problemas. Pelo contrário, Ele também não te salvou, é claro, para você não ter problemas, mas Ele te salvou para você ter alguém do seu lado que vai vencer os problemas com você, alguém que você pode buscar solução, alguém que você pode dizer, Jesus, tenho problema, é verdade, mas o Senhor é comigo, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Veja, versículo 32, 13, 32, veja o versículo 13 e 32, ele diz assim, que a terra engolia, olha só, todos vimos são grande estatura, a terra a qual fomos em missão, devora os que nela vivem. Olha só, sabe, uma das características de quem ainda não está livre do espírito da escravidão, é que a incredulidade dele é uma incredulidade sobre as coisas que vão acontecer, só pensa no negativo, são dominados pelos problemas. Não que nós não vamos ter problemas, mas se os problemas estão dominando o seu coração, você precisa desse espírito da vida vitoriosa. Quarto, rapidinho, versículo 2 de 14, versículo 2 do 14, eu vou bem rápido aqui, peço desculpa aos irmãos aí da mídia, eles são incríveis, mas hoje eu preciso ir rápido, porque
né, eu quero cumprir todo o horário aí com você, mas eu quero te trazer essa palavra poderosa, amém? Versículo 2, olha só, todos os israelitas se queixaram, olha só, algumas versões diz, e eles começaram a murmurar com Moisés e com Arão. Olha só, eles começaram a se queixar com Moisés e contra Moisés. Essa versão aí diz melhor ainda, contra Moisés, contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou até nesse deserto. Meu irmão, se tem um outro sintoma de uma mentalidade de escravo, é que quando há uma visão de fé no coração dos seus líderes, uma visão de multiplicar a célula, uma visão de crescer, uma visão de comprar um lugar, uma visão de ganhar pessoas para Jesus, uma visão de alimentar uma cidade, uma visão de expandir o reino de Deus, tudo que é grande, tudo que avança, aí as pessoas que ainda estão influenciadas pelo espírito da escravidão, ficam assim, começam, lá no seu coração elas começam a falar assim, ih cara, esse cara está exagerando, olha, ele está louco, cara, ele falou agora de fazer isso, olha, o meu líder lá da célula falou que nós vamos crescer, nós vamos ganhar 5 pessoas para Jesus até o final do ano, mas ele esqueceu que esse ano nós só ganhamos 2, até hoje é setembro, como que nós vamos fazer? Sabe, começa a murmurar lá no seu coração, começa a falar assim, cara, esse pastor está muito doido, ele está falando que nós vamos fazer isso, que a igreja vai acontecer isso, mas eu quero dizer para você, meu irmão, você crendo ou não, falo com muito carinho, mas você crendo ou não, essa casa tem líderes que acreditam, aqui é uma casa de Moisés, de Arão, tem Arões e Moiséses, cheio de Moiséses, e os Moiséses e os Arões, sabe, eles vão crer, porque eu estou possesso, meu irmão, você crendo ou não, eu estou possesso de um espírito de vida vitoriosa, e Deus me chamou para viver essa vida no ministério, na família, na minha vida, e eu sei que Deus fará coisas grandes, e nessa década nós vamos crescer, nossa igreja vai alcançar milhares e milhares e milhares, nós queremos fundar outros, é coisas assim maravilhosas, mas é pela fé, e nós acreditamos. A sua célula vai multiplicar, preste atenção, a sua célula vai multiplicar, se você está em situação financeira difícil, você vai ser transformado nessa situação, vai mudar, você olha para a sua vida hoje, você não tem coragem de tirar o extrato, você não tem coragem de pôr na planilha, mas daqui 3 anos, 2 anos, você vai olhar para trás e vai falar, eu aprendi com isso, hoje eu estou juntando dinheiro, hoje eu estou trocando de carro, hoje eu estou colocando meu filho numa escola melhor, Deus vai abençoar você. E eu acredito nisso, porque eu acredito numa vida vitoriosa para todo cristão, e uma vida vitoriosa não é uma vida miserável, não é uma vida longe da presença de Deus, não é uma vida de desânimo, desanimado, estou desanimado, mas fazer o quê? Vão na igreja, né? Não, tive que acordar 9 horas, domingo eu gostava de acordar às 10h05, meu Deus, misericórdia, depois eu explico a história dos 5, 10h05. Mas eles começaram a criticar a visão dos líderes, não é uma coisa assim, né, estranha. Outra coisa, veja, versículo 32, diz assim, espalharam relatórios negativos entre os israelitas. Meu irmão, quem geralmente gosta de ficar espalhando coisa negativa, mesmo que seja de uma forma aparentemente espiritual, né, é perigoso, pode ser que tenha que ser livre do Egito, então tome cuidado no seu coração, porque o espírito de uma vida vitoriosa liberta você de murmuração, de ficar falando mal dos outros, amém? Conhece a história da tia do ônibus, né? A tia entrou no ônibus, simpática, cumprimentando todo mundo, parecendo candidata a vereador, cumprimenta o motorista, cobrador, não tem cobrador mais, né, mas cumprimenta todo mundo, e ela vai e começa, porque, olha só essa empresa, só tem ônibus velho, olha que ônibus, fica batendo, pulando, parece que o amortecedor está quebrado, aí de repente ela, olha só esse motorista, faz a curva de uma vez, toda hora eu sou jogado para um lado, jogado para o outro, aí ela começa, porque esse país não dá, tá vendo? O que estava ruim piorou, agora está complicado, antes foi coronavírus, agora é Lula vírus, a coisa está feia,
E ela começa a reclamar de tudo, e agora ela está reclamando também da família dela, está falando, meus filhos me abandonaram, eles só vão lá em casa quarta, quinta, sexta e domingo, tinha que ir todo dia, e ela começa a reclamar, sabe aquelas reclamações, murmuração, e ela começa a reclamar, e agora ela reclama do cara da frente, que não carregou a bolsa da mulher, e ela reclama, aí de repente, chegou o lugar dela descer, ela levantou, né, e falou assim, tchau gente, tchau, e desceu. Quando ela estava andando, o motorista buzinou, falou, tia, ô tia, ela, oi, a senhora esqueceu uma coisa aqui dentro. Ele falou para ela, a senhora esqueceu uma coisa aqui dentro. Ela, eu? A senhora deixou uma coisa aqui dentro. Aí ela foi voltando, quando ela chegou perto da porta, o motorista, não, a senhora só deixou aqui uma péssima impressão. Qual a impressão que você deixa nos lugares que você passa? Qual é a atmosfera do seu lar? Como é a atmosfera do seu ambiente de trabalho no que depende de você? Como que é a atmosfera das pessoas que se conectam a você quando elas se conectam? Sabe, cuide disso, meu irmão, porque o espírito da vida vitoriosa é um espírito leve, alegre, louvado seja Deus. Outra coisa, nós precisamos ser libertos, porque esse espírito da vida vitoriosa, ele não aceita medo de desafios. Olha só, o versículo 3 de Números 14, os espias estão reclamando lá, e estão assim, por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Cara, por que Deus está fazendo a gente avançar? Olha, a pergunta é essa, meu irmão, olha que pergunta burra. Desculpa, mas é burra. É a mesma coisa da pessoa perguntar assim, por que Deus está fazendo minha célula crescer? Por que Deus está me prosperando? Por que os meus filhos estão andando na presença de Deus? Por que eu tô melhorando minha vida com Deus? Eles estavam assim, por que eu estou entrando na terra prometida? Está aí, olha que coisa imbecil. Olha aí, por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos, aí a maldição vem até na família, meu irmão. O cara não é livre do espírito de Egito, ele começa a falar, meus filhos vão acontecer isso, vai dar errado para eles também. Olha, não seria melhor voltar para o Egito, está vendo? Tem saudade da velha vida, da vida horrível. E eles disseram uns aos outros, vamos fazer uma rebelião, a gente arruma um chefezinho e a gente volta para lá. Ia ter que nadar o Mar Vermelho agora. Mas olha só, sabe o que significa isso? O espírito de escravidão, ele tem medo de desafios. No fundo, ele não quer que a célula cresça. No fundo, ele não quer prosperar. No fundo, ele tem medo da prosperidade. Ele tem medo do crescimento. Ele tem medo de liderar. Ele tem medo das coisas que Deus está separando para ele. Ele tem medo de firmar os passos no caminho do Senhor. Ele tem medo de colocar os filhos, para se envolver os filhos nas coisas de Deus. Ele tem medo de tudo que Deus quer que ele faça, a fim de levá-lo a uma vida vitoriosa. Esse é o espírito, que o espírito de uma vida vitoriosa nos liberta, amém? Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você tem o espírito da vida vitoriosa. Esse outro espírito vai tomar o seu coração, e não faltará na sua vida graça de Deus para vencer qualquer sintoma de escravidão, em nome de Jesus. Segunda coisa, esse espírito da vida vitoriosa, ele tem uma mentalidade vencedora. Preste atenção. Ele não só vence a mentalidade escrava, mas ele recebe a vencedora. Olha só, veja comigo o versículo 6. Números 14, 6. Estou todo no contexto dessa história. Josué e Caleb, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas. Sabe por quê? Preste atenção, um vencedor é quebrantado. Um vencedor, ele pede perdão quando precisa pedir. Um vencedor agora, lá no Egito, é todo mundo duro, igual o faraó. Não deixo, pode vir a praga, não deixo. Pode, até que teve que ser a 10ª praga que levou o primogênito dele. Porque enquanto não acontecia, ele, não deixo. Tudo bem, a Bíblia diz mesmo que Deus também endurecia o coração dele, por causa do propósito de Deus. Mas ele também era duro a serviço. Sabe,
Agora, quando a gente é livre do espírito de escravidão, a gente se torna uma pessoa vencedora. Mas pessoas vencedoras não são arrogantes. Pessoas vencedoras não são assim, cheias de tipo, eu só venço. Não tem problema que me afeta. Não. Pessoas vencedoras reconhecem que precisam de outras pessoas, reconhecem que precisam pedir perdão, reconhecem que precisam se quebrantar. Olha só, eles são quebrantados diante de Deus, eles reconhecem que precisam da ajuda de Deus. Continua o versículo comigo. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão é o quê? Lembra, a escravidão fala, essa terra é horrível, engole aqueles que vivem nela. Mas quem tem o espírito de vencedor fala, essa terra é excelente. Se ela é excelente, combina comigo. Diga assim comigo, tudo que é excelente, combina comigo. Amém? Pegou? Tudo que é excelente combina com os filhos de Deus. Tudo que é excelente combina com o espírito de uma vida vitoriosa. O espírito de uma vida vitoriosa não busca o que é ruim, busca o que é excelente. O reino de Deus só tem coisas excelentes. Deus é um Deus excelente, o Espírito Santo é excelente, a presença de Deus é excelente. O que Deus tem separado para você é excelente. É excelente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo que Deus está preparando para nós é excelente. E lá na eternidade nós vamos experimentar o excelente do excelente. Lá é a excelência pura, lá é a perfeição de Deus. Mas aqui na vida terrena, a sua vida pode ser mais excelente com Jesus, amém? Olha só aí, a terra que percorremos em missão é excelente. Então um vencedor fala bem do que Deus está separando. Meu irmão, fale bem do que Deus te deu. Essa esposa que eu não aguento mais, Deus que te deu ou foi o diabo? Foi Deus. Então fala bem dela. Essa esposa é abençoada. Essa esposa é linda, essa esposa é uma bênção, essa esposa é brava, mas ela é joia comigo. Essa esposa é uma onça, mas está domada. Você vai falando, amém? Você vai abençoando, tudo que Deus te deu é excelente, amém? Se foi Deus quem te deu, é excelente. Louvado seja Deus. Outra coisa, vamos continuar aí. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Se o Senhor se agradar de nós, nós entraremos nessa terra por nós mesmos. Está escrito isso? Não, se o Senhor se agradar de nós, diga comigo, Ele nos fará entrar nessa terra. Sabe quem te faz entrar numa vida vitoriosa? Não é você mesmo, não está em você mesmo, mas é Deus na sua vida, é a graça de Deus. Você tem fé e Ele derrama a graça. A fé e a graça, quando elas se encontram, algo excelente acontece. Então veja, eles estão dizendo, se Ele se agradar, eu sei que o excelente vai me alcançar. Eu sei que eu vou entrar na terra prometida. Em outras palavras, eu vou viver a vida vitoriosa que Jesus tem para mim, onde manam leite e mel, e dará a nós. Preste atenção, um vencedor, meu irmão, sabe, o espírito da vida vitoriosa, ele aponta o nosso coração para Deus, e não para nós mesmos. O espírito da escravidão fica olhando para o próprio umbigo, por isso que fica triste à toa, por isso que acha que é gafanhoto, mas o espírito da vida vitoriosa olha para Deus, e fala, eu sei que eu posso naquele que me fortalece. Não é em mim mesmo, se Ele é por mim, quem será contra mim? Porque se Ele está comigo, agora eu sou forte, eu sou valente, eu sou muito mais forte que os fortes, porque Ele está comigo. Entende? Esse é o espírito da vitória, é o espírito vencedor. E eu quero te dar uma dica, meu irmão, não dependa de você mesmo. Aliás, não dependa só de você mesmo, porque vai ter alguma parte que você vai fazer, mas com Ele na sua vida. Mas dependa de Deus, coloque Jesus na sua causa, deixe Jesus entrar no seu barco, e com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Meu irmão, com Jesus Cristo, depois você passou o mar vermelho, se você tomar posse do que Deus tem para você, com Jesus Cristo, você vai alcançar uma vida vitoriosa. É o outro espírito que você não pode deixar de ter. É o espírito da vida vitoriosa. E acabando aqui, olha o que diz aí. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Versículo 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo. Porque nós os devoraremos como se fossem pão.
a proteção dele se foi, mas o Senhor é Emanuel, é Deus conosco, é Deus comigo. Meu irmão, o vencedor, ele tem convicção, o vencedor, ele tem convicção que é Deus quem faz. Então, primeiro, o espírito da vida vitoriosa nos liberta de uma mentalidade de escravidão, amém? Diga comigo assim, o espírito, só para você guardar, viu meu irmão? Eu sei que é meio chato de repetir essas coisas, né? Outro dia o irmão falou, tem hora que eu me sinto uma criança aqui, igual meu pai fazia comigo, pastor. Porque você fala, repete comigo. Então vamos lá, crianças, repitam comigo. Mas vamos lá. Primeira coisa, o espírito, diga comigo, o espírito da vida vitoriosa. Primeiro, me liberta da mentalidade da escravidão. Segundo, o espírito da vida vitoriosa traz sobre mim. Eu esqueci. Uma mentalidade vencedora. Tá vendo? Se até eu esqueço, você vai esquecer, meu irmão. E terceiro e último. O espírito da vida vitoriosa traz sobre mim. Ele é um espírito de fé e conquista. Fé e conquista. Não existe conquista no reino de Deus sem fé. Sem fé é impossível conquistar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Deus disse, por que esses 10 me desprezaram? Por que eles me desprezaram? Deus não estava falando que eles abandonaram a Deus no aspecto da existência de Deus, da salvação de Deus, do Deus Salvador. Eles estavam dizendo que eles abandonaram a vida vitoriosa que Deus queria que eles tivessem. Sabe por quê, meu irmão? Um crente que não tem uma vida vitoriosa, ele não consegue glorificar a Deus como Deus quer. Não é só porque Deus quer te abençoar, isso também, mas quanto mais a sua vida é vitoriosa em Jesus, quanto mais seu coração está cheio de alegria em meio a circunstâncias difíceis, quanto mais Deus abençoa a sua vida ela é uma vida assim generosa, uma vida que as pessoas percebem paz nessa área, a sua vida é uma família alegre, seus filhos estão bem cuidados, estão protegidos, os pais protegem a condição moral dos filhos, a condição material dos filhos, a condição espiritual dos filhos, sabe? Quando essas coisas vão acontecendo, nós glorificamos a Deus. Por isso que o Jesus, ele diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos... Assim, quem disse isso? Jesus, preste atenção. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. O que Jesus está falando? Eu quero que os meus filhos tenham uma vida vitoriosa comigo, porque eles vão brilhar e brilhar e brilhar. Aí Jesus continua, para que vejam a glória do Pai. Amém? Quanto mais a sua vida for uma vida vitoriosa, mais Deus é glorificado. Aquele povo, gente, estava sem autoridade nenhuma. Eles tinham saído do Egito, parece que o diabo tentou apagar o nome deles, porque o diabo tenta apagar o seu nome. Sabe o que significa? É te esconder. Eles estavam há 400 anos escondidos no Egito. Aí dentro do Egito eles começam a brilhar. Porque tinha muitos deles que tinham esse espírito de vida vitoriosa, mesmo dentro do Egito. A Bíblia diz que eles eram os escravos mais ricos que já existiu. Escravos, territorialmente, geograficamente, mas milionários nos recursos. E eles saíram de lá mais ricos ainda, porque quando veio a 10ª praga, os egípcios começaram a colocar ouro nas mãos deles, e eles saíram de lá cheios de saquinho de ouro. Eles não atravessaram o Mar Vermelho assim não, ó gente. Eles atravessaram o Mar Vermelho rodando saquinho daqueles de banco. Já viu? Já viu os caras? Eu fico até com medo aqui no Brasil, meu irmão, dá até medo. Quando tiver um carro forte na frente de um banco, atravessa a rua, meu irmão. Porque um movimento seu, o cara já... Aqui no Brasil o negócio é assim. Uma vez eu estava em Dallas, só uma curiosidade. Eu estava em Dallas, nos Estados Unidos, meu irmão estudava lá. E o carro forte estava lá no outro lado da pracinha, tinha um banco aqui, ó. O carro forte lá do outro lado. Isso é nos Estados Unidos, né? Aqui não, viu gente? Aqui não existe isso não. Aí nisso sai um cara do banco com 2 sacos, igual filme. 2 sacos nas costas assim, sozinho, andando.
Aí ele para na faixa pedestre, espera os carros passar, atravessa a praça inteirinha. Sozinho, gente, estava armado, mas sozinho. Aí chegou lá, o carro forte abriu a porta, ele joga um saco, joga outro, entra no carro forte e vai. Ei, vida boa. Mas aqui não, meu irmão, aqui os caras têm fuzil, aqui o carro forte é blindado até no teto, você sabia? Até o teto dos carros fortes no Brasil são blindados. Mas sabe o que eu quero dizer? Aquele povo saiu do Egito cheio de dinheiro. Ah, pastor, que isso? Está na Bíblia, meu irmão. Olha lá. Sabe por quê? O diabo fica tentando te apagar. O diabo fica tentando fazer você ter uma vida medíocre, mesmo com Jesus. Por quê? Porque um crente com uma vida medíocre não consegue brilhar a luz que Deus tem. E um crente que não brilha, o que acontece com ele? Ele não glorifica a Deus. Ele não consegue glorificar a Deus diante dos homens. Ele não consegue dar o pleno testemunho da palavra. Por isso que Deus não só te salvou para a eternidade, Deus te salvou para transformar a sua vida a partir de hoje. Amém? Então eu quero dizer nessa manhã sobre a sua vida, receba o espírito da vida vitoriosa. Não aceite o espírito de escravidão, tenha uma mentalidade vencedora, receba isso de Deus, da palavra de Deus, sabe, envie todos os seus esforços, incline o seu coração para experimentar os benefícios da vida vitoriosa com Jesus. E é óbvio, eu estou falando sobre tudo, eu estou falando sobre a alegria que vem de dentro, eu estou falando sobre uma alegria. Eles estavam lá tristes, mas o povo de Deus está sempre alegre. O povo de Deus não é dominado pelas condições naturais, o povo de Deus não é dominado pelas circunstâncias socioeconômicas, políticas. O povo de Deus é dominado por um espírito interior, por um negócio que a vitória está certa aqui dentro. Ele é dominado pelo que ele acredita, pelo que ele sabe que vai acontecer, e não pelo que está acontecendo. Mas eu estou num momento assim, meu irmão, você está num momento assim, mas lá na frente Deus te espera com uma plaquinha de vida vitoriosa, e aí você está alegre, cheio da alegria do Senhor. Louvado seja Deus. Sabe, é assim, isso faz você brilhar, isso faz você brilhar. E por último, é um espírito de fé e conquista. Preste atenção, antes de Deus confirmar que Caleb ia conseguir, porque eu comecei lendo Números 14, 21, lá na frente. Mas antes disso acontecer, olha o que Caleb disse em Números 13, foi antes. Ele estava possesso do espírito da vida vitoriosa. Dentro dele tinha outro espírito. Não era o espírito de incredulidade, não era do Egito, não era de escravidão. Era um espírito de vida vitoriosa. Olha só. Números 13, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Por quê? É igual o cala-boca Zacarias. Porque o espírito de uma vida vitoriosa não aceita palavras de maldição sobre o que Deus está construindo. Então, ele está, para com isso, pode parar. Aqueles 10 espias amaldiçoando, relatório negativo, tudo com medo. E ele, cheio de espírito da vida vitoriosa, ele diz: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Meu irmão, preste atenção, meus irmãos. Sem Jesus você não faz nada. Mas com Jesus, você pode tudo. Eles tinham passado o Mar Vermelho. Eles tinham sido libertos do Egito. Mas ainda achavam que não podiam nada. E nesse último ponto, eu quero trazer ao seu coração, quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, ele fala, está escrito, criei por isso, falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Eu amo esse texto. Esse é um dos textos da minha vida. Criei, por isso falei. Nós precisamos aprender a declarar conforme a gente crê. Conforme a gente crê. Olha o que ele diz. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Criei, por isso falei. Sabe o que Jesus disse em Mateus 12, 37? Sabe o que Jesus disse em Mateus 12, 37? Ele diz assim, ó, com as suas palavras, diga comigo, com as minhas palavras. Com as suas palavras, Jesus estava falando para eles, com as suas palavras, vocês serão prosperados ou condenados.
Com as suas palavras vocês serão absolvidos ou condenados. Com as suas palavras vocês vão perder a terra ou ganhar a terra. Com as suas palavras vocês vão viver uma vida vitoriosa ou abrir mão dela. Esse é o último ponto, eu quero trazer para o seu coração. Sabe o que eu quero dizer para você? Com muito carinho. Porque esse ponto, eu acho que no mínimo 2 vezes por ano eu tenho que colocar numa palavra. E eu sempre acho nas minhas palavras esse ponto. Porque esse ponto a gente deixa de viver ao longo da vida. Nós somos contaminados todo dia pelas redes sociais, pelo STF, pelas coisas horríveis que você está vendo. Quando você vê uma pessoa que por mais que fez coisa errada e talvez tenha que ser presa, mas receber 17 anos de prisão e ser condenada por tentativa de golpe de Estado, sem arma, num domingo, isso entristece o nosso coração. Eu não estou dizendo que não tem que ter pena, mas eu estou dizendo como o nosso judiciário julga politicamente. Isso é muito triste, meu irmão. Você aceitaria um amigo seu, um parente seu, que nunca cometeu um crime, que foi protestar, encheu o coração de ira e de tantas coisas erradas ali, invadiu, quebrou um vidro, fez um negócio, mas agora está 17 anos preso. E em contrapartida, traficantes que mataram, que roubaram, que fizeram tantas coisas, que drogaram tantas pessoas, estão sendo liberados ou no mais pegam 5 anos de prisão. Esse é o país que você vive. Essas coisas, elas vão contaminando o nosso coração. Elas vão nos tirando a esperança que tem que estar no Senhor. Elas vão nos entristecendo por dentro. E esse espírito da vida vitoriosa, ele vai sendo de alguma forma minado pelas circunstâncias. E não que isso não possa nos entristecer, deve nos entristecer. Mas a verdade é que apesar da tristeza, nós temos que ter uma esperança que em algum momento Deus vai intervir. Deus vai nos capacitar para algo mais. Deus vai nos abençoar, vai abençoar o nosso povo, vai levantar pessoas honestas, íntegras, vai levantar homens justos na justiça injusta. Vai levantar pessoas de Deus lá, pessoas dominadas pelo espírito de uma vida vitoriosa. Quem sabe vão ser os nossos filhos, quem sabe é você que está aqui, mas Deus vai nos levantar. Sabe, a vida vitoriosa, ela é algo do nosso interior. Aquele povo, anos atrás, estava dentro do Egito, sendo usurpado por Faraó, sendo usurpado. Talvez ali alguns, por falarem de Deus, por tentarem conectar-se com os egípcios, pegavam prisão de 17 anos. Talvez outros ali faziam umas coisas assim, não tão erradas, mas erradas, mas eram totalmente criminalizados. Mas eles estavam lá no Egito, dotados de um espírito de vida vitoriosa. E mesmo que a gente esteja dentro do Egito, dotado de um espírito de vida vitoriosa, o Senhor é resgatador e Ele vai vir nos salvar. Nesse contexto que eu estou ministrando agora, nesse parêntese da mensagem, nós temos que declarar palavras de fé sobre o Brasil. Crie, por isso falei, não deixe o espírito dos nossos dias tirar o seu espírito da vida vitoriosa. Não deixe o espírito dos nossos dias derrubar o espírito que está dentro de você, que é maior do que tudo isso. Não deixe as tristezas que nós temos visto na sociedade, não deixe as coisas que você não consegue mudar. Eu não consigo mudar, você nesse momento não consegue mudar, tantas injustiças, tantas tristezas, tantos absurdos que nós temos visto, mas isso não vai abalar o espírito da vida vitoriosa que está dentro de nós. Não deixe, meu irmão, não deixe as redes sociais atrapalhar, não deixe as más notícias, não deixe as questões econômicas, não deixe as eventuais circunstâncias que nós não vemos ainda a intervenção de Deus atrapalhar o seu espírito de vida vitoriosa. E aí a pergunta que eu te faço e que eu quero responder nesses últimos minutos é a seguinte: como então nós vamos vencer isso? Pelo espírito de fé ativado dentro de nós, através das palavras. Palavras criam tronos, mas palavras também criam sepulturas.
pelas suas palavras serão absolvidos. E pelas suas palavras serão, quem disse isso? Por suas palavras serão, o que está escrito aí? Absolvidos, pelas suas palavras serão condenados. Foi Jesus quem disse. Então, meu irmão, eu sei que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. O homem mau tira do seu coração o mau tesouro. O homem bom tira do seu coração o bom tesouro, as coisas boas. A Bíblia diz isso em Provérbios 18, 20. A Bíblia diz: do fruto da sua boca se enche o seu interior, e o produto dos seus lábios, o resultado dos seus lábios o satisfaz. Sabe o que quer dizer isso nas Escrituras? Preste atenção. Diz assim, que você pode, meu irmão, encher o seu interior de coisas boas através das suas palavras. Comece a liberar palavras boas sobre a sua vida. Comece a liberar a palavra de Deus sobre a sua vida. Comece a declarar a palavra do Senhor sobre você nos momentos difíceis. Aí sabe o que acontece? O seu espírito de vida vitoriosa fica protegido, porque as palavras de Deus, as palavras de Jesus para você, elas vão enchendo o seu interior, Olha o que o texto diz: do fruto da sua boca enche-se o interior do homem. Então nós podemos encher o nosso estômago de comida, comendo alimentos, mas nós também podemos encher o espírito de vida vitoriosa, de fé, declarando que a gente crê, declarando as vitórias do Senhor sobre nós, declarando as vitórias do Senhor sobre a nossa célula, declarando as vitórias do Senhor sobre a nossa família, declarando as vitórias do Senhor sobre os nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, declarando as vitórias do Senhor sobre a nossa empresa, declarando as vitórias do Senhor sobre o Brasil. Deus vai intervir nessa nação. Deus é a nossa justiça. Ele vai fazer algo. Nós veremos a bondade do Senhor ainda vivendo. Nós vamos ver, nós vamos enxergar. Ele é bom, Ele é muito bom. Olha o que diz no versículo 28. Agora sim, Números 14, 28. Isso é muito forte. Olha o que Deus disse. Diz assim: agora, Moisés, diga para eles o seguinte. Pois não, Deus, pode falar. Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que eu ouvi vocês dizerem. Deus, Ele estava dizendo em outras palavras, essa versão diz um pouquinho diferente. Ela diz assim, farei a vocês tudo o que pediram. A versão ainda um pouco mais trabalhada diz assim: eu farei a eles aquilo que eles disseram. Confessar, meu irmão, é possuir. Confessar é experimentar. Tudo começa pela palavra. Ele diz para eles: farei a vocês tudo o que pediram. Na minha versão aqui, farei com vocês exatamente aquilo que eu os ouvi dizerem. Agora preste atenção. Aqueles 10 espias que o povo acabou acreditando neles, o que eles falavam? O que eles falavam, gente? Eles falavam assim, aqueles 10 espias, eles falavam assim: a gente não dá conta. Sim ou não? A gente vai morrer. A gente vai ser engolido nessa terra. A gente é gafanhoto. A gente é pequenininho. E isso vai acabar com a gente. Sim ou não? E cumpriu-se o que eles mesmos disseram. Deus está dizendo: filhos, mesmo os crentes, fiquem em paz, porque o que você está dizendo, eu vou cumprir. Eu não consigo liderar, eu não consigo ganhar uma pessoa para Jesus, eu não consigo prosperar, eu não consigo dar certo em casa, meu casamento está ruim, não sei o quê. Aí Deus está lá falando assim: vai ser assim como você está falando. Mas do outro lado, quem tem o espírito de uma vida vitoriosa, está dizendo assim: meu casamento está com uns probleminha, mas em nome de Jesus, meu casamento será o maior da terra, o melhor casamento. Os meus filhos estão dando trabalho nessa área, mas eu vou corrigir com amor, eu vou orientar, e eles serão vitoriosos nessa terra. Olha, no meu trabalho está difícil, está esquisito, mandaram uma pessoa embora outro dia, eu estou até preocupado com a minha vida, mas minha vida está nas mãos do Senhor, eu sou fiel a Deus, eu tenho unção de prosperidade na minha vida, e mesmo em meio à adversidade, eu acredito na bondade do Senhor sobre mim, e quem sabe eu vou prosperar e vou ser promovido. Sabe por quê, meu irmão? No ano de 2020, mais de 30 pessoas da nossa igreja foram promovidas.
Eu lembro aqui só de pensar uns 8, 10 testemunhos que eu ouvi. No meio da pandemia, gente sendo demitida e gente sendo promovida. Por quê? Porque, infelizmente, tinha gente que realmente, eu não estou falando que toda demissão foi um problema, né? Mas tinha gente, infelizmente, sendo fruto da sua própria declaração. Porque quando começou a pandemia, a pessoa já falou, ixi, agora eu perco meu emprego. Aí Deus está lá em cima falando assim, seja como você quer. Aí enquanto isso está outro falando assim, ixi, agora o meu cara lá do meu lado foi demitido, eu estou trabalhando o dobro, eles vão me promover, seja como você disse. E no outro mês ele promoveu, 30% a mais de salário, filho, 30%, você está fazendo o dobro de trabalho, Deus está te abençoando aí, eu tive que demitir o outro, mas você eu vou promover. Amém? É amém. Deus disse, Moisés, fala para eles, que exatamente como eles disseram, eu farei. Enquanto os 10 espias estão falando, vai dar errado, deu mesmo. Enquanto Caleb está falando, vai dar certo. Caleb, ele tinha o espírito da vida vitoriosa, e ele entrou na terra prometida, e teve uma montanha só para ele. Por quê? Porque é o que ele dizia, vai dar certo, venceremos. E o que aconteceu com Caleb? O mesmo Deus, o mesmo povo, com a confissão diferente. Por isso que muitas vezes, a prosperidade de alguém que não te alcança, é fruto da confissão que você ainda não fez. O casamento maravilhoso que você ainda não alcançou, pode ser fruto da confissão de maldição que você ainda não disse. O não multiplicar a célula, o não crescer, o não conquistar pessoas, pode ser, meu irmão, não estou colocando uma regra, mas pode ser fruto da falta de confissão nessa área. Confesse, porque no reino de Deus, confessar é possuir. No reino de Deus, confessar é possuir. Crie, por isso, falei. Os que gostam de usar a palavra, comerão do seu fruto. Você sabia, meu irmão, então, que as suas palavras, elas vão marcar certos limites ou não na sua vida? Então eu quero dizer para você, em Cristo você tem a vitória. Sabe, a vida vitoriosa de Deus está pronta para todos nós. Todos aqui nesse auditório que realmente creem em Jesus, que já saíram do Egito, que já passaram no Mar Vermelho, que já foram lavados no sangue de Jesus, agora estão de frente para a terra prometida. A terra prometida é a vida vitoriosa que Deus tem para você. Não é uma vida perfeita, não é uma vida sem problemas, mas é uma vida com muitas vitórias. É uma vida alegre, é uma vida cheia de paz do Espírito, é uma vida gloriosa, é uma vida que a sua história brilha para que outros glorifiquem ao Pai. Brilha, meu irmão, Deus quer que você brilhe, Deus quer que você floresça, Deus não quer você amuado, Deus quer você aparecendo no bom sentido. Ele quer que as pessoas vejam você, porque elas vão ver Deus em você. Elas vão ver você, elas vão falar, não tem como. Não tem como. Eu olho para uns irmãos e eu falo, gente, não tem como, um irmãozinho feio desse com essa glória toda. É assim, a pessoa vai olhar para você e falar, não tem como esse irmãozinho feio com essa glória. Porque eles vão ver que tem algo diferente dentro de nós. A vida vitoriosa. Meu irmão, Caleb era do mesmo tamanho. Caleb tinha o mesmo recurso. Caleb era igualzinho os outros 10 espias. Ele era um dos 12. Josué era outro, um dos 12. Josué ainda era discípulo de Moisés, mas Caleb nem sei se era. Mas é fato que os dois eram iguais todo mundo, 12 líderes. E Deus faz questão de falar que esse espírito da vida vitoriosa estava em Caleb. Claro que Josué também tinha, mas estava em Caleb. Parece que Deus está dizendo, não tem a ver com Moisés diretamente, tem a ver com algo do interior desse cara. Ele tinha uma vida vitoriosa acesa dentro dele. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, amém? Eu quero concluir dizendo para você em 1 minuto. Primeiro, diga comigo, eu sou livre da mentalidade de escravidão. Segundo, fica de pé, por favor, meu irmão. Segundo, eu tenho um espírito de vencedor. Terceiro, eu tenho um espírito de fé e conquista. Confessar é possuir. Crie, por isso falei. Amém? Feche